Meu nome é Sandro Arquejada, como a Ana Lúcia disse. Eu hoje estou na apresentação do Santo Terço, toda terça e quinta, né? A terça-feira a gente leva aí à frente o movimento do Terço dos Homens. Fiquei bastante tempo com o Terço dos Homens, né, na TV Canção Nova, acho que desde 2012, 2013 até 2020, final de 2020, 21, 22 eu morei em Aracaju, ficou o Paulo, está em Curitiba hoje, mandar um abraço para o Paulo. O Flávio também, que está no Paraguai, também passou pelo Terço dos Homens, né? Aí o Paulo, o ano passado ele foi, então esse ano eu estou voltando, né, ao Santo Terço. Agora as terças e quintas, terça-feira a gente leva como Terço dos Homens. Então estou me apresentando porque talvez você ainda não pegou esse horário, não deu para me ver. Então, mas estou junto com a Sônia, que pregou de manhã, mandar um abraço também para a Sônia, acompanhei a pregação dela, né, pela TV Canção Nova. Ligadinho também no acampamento mariano, em todas as pregações aí. O tema para a gente trabalhar agora, esse segundo momento de pregação no acampamento mariano é Maria, Mãe da Esperança, educadora de homens santos. Maria, Mãe da Esperança, educadora de homens santos. Então, como eu venho com o Terço dos Homens na TV Canção Nova, nós vamos falar de forma direta aos homens, mas não dá para desconsiderar tantas mulheres aqui, né? Então, vou começar a abordar Maria, Mãe da Esperança. Maria, Mãe da Esperança, educadora de santos, né? Homens e mulheres santos. Já convido você a abrir a sua palavra em Lucas, capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 28. Versículo 28. Lucas capítulo 1, versículo 28. O anjo entrou onde ela estava, onde Maria estava, e disse: Alegra-te, cheia de graça. O Senhor está contigo. Agora vai comigo lá para o versículo 42. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Vai lá para o versículo 42. Ela já está lá com Isabel, sua prima. E ela entra na casa de Isabel, de Zacarias. Então Isabel vai dizer à sua prima Maria, né? Com voz forte ela exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Agora vamos voltar lá para o versículo 31. O anjo novamente lá, na anunciação, falando a Nossa Senhora. Conceberás e darás à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Palavra da salvação. Você percebeu que a gente rezou a Ave Maria? A primeira parte da Ave Maria? E era exatamente a minha intenção nesse começo da pregação. Trazer a oração da Ave Maria, a primeira parte. Por quê? Porque ela vem da Sagrada Escritura. E ela tem um poder muito grande. Se a gente for meditar tudo aquilo que está contido nessas palavras, né? O anjo foi até Nossa Senhora e disse: Ave, alegra-te, cheia de graça. Por quê? Porque o Senhor está contigo. Mas o Senhor está comigo e com você também. Mas não da forma como estava com ela. Por quê? Alegra-te, cheia de graça. Vai dizer o Papa João Paulo II que no coração de Deus o nome de Maria é cheia de graça. Todas as graças de Deus, todas as virtudes de santidade, tudo isso tinha de forma plena, perfeita, excelente em Maria. Um ser humano perfeito. Bendita és tu entre as mulheres. Bendito ser humano que é Nossa Senhora. Bendito ser humano. Por que eu digo bendito ser humano? Não somente entre as mulheres.
Porque claramente está se referindo aqui ao dom da maternidade. Então, bendita entre as mulheres, mas nós entendemos, no decorrer de toda a sua vida, nessa terra e também no céu, ela foi coroada pelos anjos e pelos santos. Bendita entre todas as criaturas de Deus, celestiais, espirituais, mas também terrenas. É a mais bendita, é a que Deus mais se agradou. E aí o versículo 31 vai nos dizer qual é o fruto do seu ventre. Quem é o fruto do ventre de Maria? Tem dúvidas? Ah, mas Maria teve outros filhos. A própria Sagrada Escritura mostra que não. Daria uma outra pregação para a gente entrar nisso. Mas pode pesquisar, pode ir atrás disso. Você vai ver que o fruto do ventre de Nossa Senhora é Jesus. Rezamos a primeira parte da Ave Maria. E a segunda, Sandro? É esse o tema da nossa pregação. É isso que eu quero discorrer agora nessa pregação. A segunda parte da Ave Maria. Porque coube ao magistério da igreja. É interessante como Deus faz as coisas. Deus cria tudo, mas Ele convida o ser humano a participar da sua obra. Deus não quer fazer nada sozinho. Embora pudesse, Deus não quer fazer nada sozinho. Então surgiu nos primeiros anos do cristianismo, nos primeiros anos da igreja, uma heresia em que alguns propagavam que Jesus as duas naturezas eram distintas. Então o que Jesus viveu na cruz era como se fosse um teatro, né? Aquele sofrimento, a sua morte, então tudo aquilo era como um teatro. Por quê? Porque Deus não pode sofrer aquilo. Mais ou menos isso. Então, como se houvesse o Jesus que viveu tudo aquilo aqui nessa terra, como que um teatro para nós, mas também tivesse a sua natureza. Ele não sofreu, ele sofreu aparentemente, mas como se não tivesse sentido as suas dores. Então, os bispos do mundo inteiro, né, se reúnem e fazem um concílio de Éfeso, no ano 431 da era cristã. E lá eles declaram: Jesus é uma pessoa só, de duas naturezas. Jesus é homem e Jesus é Deus, o Deus que se encarnou. Então tudo que ele sofreu, ele sentiu todas aquelas dores, e ele passou pela morte, e ele venceu a morte. E porque ligado a esse mistério da redenção do Cristo, então também os primeiros cristãos, desde o primeiro século, já chamavam Nossa Senhora de Theotokos, Maria, Mãe de Deus. Ora, se começaram a duvidar que Jesus era Deus, né? O homem que os primeiros, os apóstolos ali conviveram, se era um teatro simplesmente, se era como se fosse um boneco, então Maria não é mãe de Deus? Onde já se viu? Até hoje parece que questionam, né? Maria, mãe de Deus, onde já se viu? Mas porque chegaram a essa conclusão? Bacana. O que é um concílio da igreja? Não é uma reunião para eles discutirem um assunto. Não, um concílio é uma liturgia. Assim como a missa, né, tem o seu rito próprio. A missa é uma liturgia. O que é a missa? É o Calvário, é a atualização do Calvário. Nós vamos lá no Calvário novamente, porque para Deus não existe o limite do tempo. Atualiza-se aquilo que aconteceu no Calvário, o sacrifício do Cristo. Então o concílio também é uma liturgia, onde o Espírito Santo está presente e é o Espírito Santo quem decide. Então nesse concílio foi proclamado: Jesus é uma pessoa só. Ele é homem e é Deus. O homem veio revelar a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que existe desde sempre. E por conta disso, ligado a isso, então Maria é mãe de Deus, porque esse homem não se divide. Duas naturezas, mas num homem só. Embora ela tenha dado luz ao homem carnal Jesus Cristo, ela é a mãe de Deus, porque Jesus Cristo não consegue se dividir da essência divina que ele tem. Deu para entender? A resposta desse concílio foi:
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Quem acredita que Maria é Mãe de Deus? Levanta a mão. Eu também acredito, e é isso mesmo. Maria é Mãe de Deus, Santa Mãe de Deus. Mas o que pede a igreja aqui então? Rogai por nós, pecadores. Quem é pecador, levanta a mão. Ixi, eu tenho que levantar as duas mãos, que os dois pequem também. Agora e na hora da nossa morte. Amém. O Espírito Santo colocou uma sabedoria na igreja, né? Para que nós rezássemos pelo agora. Lembrei da Rogerinha agora, né? A mãe do agora. Melhor eu não cantar, deixar para ela e para Ana Lúcia. Agora e na hora da nossa morte. Amém. Então a intercessão de Nossa Senhora é para agora e para a hora da nossa morte. Que sabedoria foi essa? Por que se colocou a oração dessa forma? Agora, vamos começar com o agora. É o tempo presente, é esse tempo, não somente esse tempo, é essa vida que você está vivendo agora, é essa vida. Nós somos peregrinos da esperança, não é assim o tema desse ano? Peregrinos da esperança. O que é peregrinar? É peregrinar nesse mundo. Qual que é a diferença de uma viagem de turismo e de uma peregrinação? A peregrinação você vai para rezar. A peregrinação, ela lembra essa caminhada terrena do povo de Deus que vai, aquela caminhada do deserto até a terra prometida, a sua vida, a sua caminhada terrestre, até chegar no ponto da nossa maior esperança. Nossa maior esperança é o céu. Peregrinos da esperança. Esse tempo, essa vida que nós vivemos agora é a prova. É o agora. E ele funciona como uma prova. Prova do quê? Esse livro aqui do padre José Antônio Forteia vai explicitar para a gente o seguinte: uma alma pode desenvolver a sua fé, a sua generosidade para com Deus, somente enquanto ainda não o vê. Nós só podemos desenvolver a nossa fé, a nossa generosidade, o nosso relacionamento e intimidade para com Deus, somente enquanto a gente ainda não o vê. Esse amor generoso na fé, essa confiança em Deus, mesmo na obscuridade, porque nós não vemos Deus, só é possível antes da visão. É como vai dizer São Paulo: por ora temos a fé, a esperança e a caridade. Porque quando Jesus voltar na sua glória, a fé e a esperança acabarão, só vai sobrar a caridade, que é o amor. Por quê? Porque nós vamos ver Jesus, nós vamos ver o objeto da nossa fé. Não precisa mais ter esperança, porque já vai estar acontecendo, só vai sobrar o amor. Por isso, a prova é um dom de Deus. Essa vida que você está levando é um dom de Deus, e ela é uma prova. É o tempo de você viver a fé, a generosidade, a caridade. O tempo de prova dá a possibilidade daqueles que nasceram se desenvolverem em virtudes teologais. Deus cria o cosmos como quer, como deseja, segundo a sua vontade, sem nenhuma dificuldade, sem nenhum limite. Porém, o santo não se cria, faz-se a si mesmo com a ação da graça. Você tem que se fazer santo. Deus criou tudo, mas agora é com você. O único modo de se obter esse amor na fé, esse amor que confia, esse amor desinteressado, mesmo na obscuridade própria daquele que não vê, era propor uma prova. Então Deus se esconde da gente. Deus, nesse universo, nesse cosmos que Ele fez, nesse mundo que nós vivemos, a dor existe
por conta do nosso pecado, por conta das consequências do nosso pecado. A morte existe por causa do nosso pecado, e Deus muitas vezes não se manifesta. Por quê? Porque é o tempo da prova dos homens. É o tempo da nossa prova. Se ele aparecesse, não teria prova, não teria a oportunidade da gente correr atrás, da gente se esforçar por essa santidade. O amor a Deus não se cria, é uma doação por parte da criatura. É a sua doação. Então essa vida é um dom, é a hora da prova. Vamos entender agora, Maria, mãe da esperança, ano da esperança, vamos entender qual que é a nossa esperança. 1817 do Catecismo da Igreja Católica, falando sobre as virtudes teologais. Aí vai lá na esperança. A esperança é a virtude teologal pela qual desejamos como nossa felicidade o reino dos céus e a vida eterna. Essa tem que ser a nossa esperança maior na nossa vida. No número 2090, o parágrafo 2090, a esperança é o aguardar confiante da bênção divina e da visão beatífica de Deus. Da visão beatífica de Deus. Nós só podemos desenvolver a nossa fé, o nosso amor, enquanto a gente não vê Deus. Mas a nossa esperança é ver Deus um dia. É chegar no céu. Então nós vivemos esse mundo, as coisas desse mundo, a materialidade desse mundo, mas com um propósito, com um objetivo. Esse mundo vai passar. Esse mundo não tem a resposta definitiva para as coisas que acontecem comigo e com você. Tudo que nós fazemos, devemos fazer tendo em vista o céu. E a outra parte, para a gente desenvolver aqui: rogai por nós, Santa Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, Santa Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora, e o que mais? Na hora da nossa morte, amém. Por que na hora da morte? A igreja fala que na hora da morte, que aí acabou a prova, é a hora que você vai para ter a visão beatífica, Mas nessa hora, a gente passa pelo julgamento. Existem dois tipos de julgamento: o julgamento universal, que se dará quando a segunda vinda de Cristo, quando Ele vier com a sua glória, Ele vai julgar todos os esquemas humanos, todos os sistemas, todos os esquemas, toda corrupção, toda maldade, toda guerra, tudo aquilo que acontece no mundo de forma geral. E Ele vai implantar a paz, Ele vai acabar com tudo isso, com toda dor, com toda lágrima. E nós vamos viver aqui um tempo com Jesus, Esse tempo da sua glória, o seu reinado de glória. Só que existe um outro julgamento. Pega sua Bíblia mais uma vez, Hebreus capítulo 9, versículo 27. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Ele vai definir para nós o outro tipo de julgamento. É o julgamento individual. Na hora da morte, você tem um julgamento individual. E como está determinado que os homens morram uma só vez, só tem essa vida, não tem outra, só tem essa prova, é a sua chance, é essa, é agora. Morram uma só vez e depois vem o julgamento. Imediatamente após a hora da nossa morte, nós seremos julgados. Nós estaremos diante de Cristo,
e nós seremos julgados. E como é que vai ser esse julgamento? Catecismo da Igreja 679, parágrafo 679. Cristo é Senhor da vida eterna. O pleno direito de julgar definitivamente as obras e os corações dos homens pertence a Ele, enquanto Redentor do mundo. Ele adquiriu esse direito por sua cruz. O Pai entregou todo julgamento ao Filho. Ora, o Filho não veio para julgar, mas para salvar, e para dar a vida que está nele. É pela recusa da graça que nesta vida, que cada um já se julga a si mesmo. Cada um já se julga a si mesmo e recebe de acordo com as suas obras. O que o catecismo está falando para a gente aqui? Nessa hora, você vai se encontrar com Jesus. Jesus homem, ele vai aparecer como juiz. E Jesus, a essência dele, Jesus é a verdade, Jesus é a justiça perfeita. E você vai receber uma iluminação na sua consciência das consequências de tudo aquilo que você fez nessa vida, na prova, na hora da prova. Você vai saber das consequências de todas as suas escolhas, até das mínimas. E diante da verdade, não tem mais, não tem justificativa. Ou é bom, ou é ruim. Não dá para ficar em cima do muro. Ou serviu para a sua salvação, ou para a perdição. Não dá para ir diante de Deus, e morar diante de Deus tendo alguma imperfeição. Por quê? Porque Deus, ele é perfeitíssimo, santíssimo, perfeitíssimo. Alguns profetas no Antigo Testamento, quando tinham uma visão de Deus ou de um anjo, se ajoelhavam, e se não fosse uma graça, a Sagrada Escritura traz isso, se não fosse uma graça que eles recebiam, eles desfaleceriam. Por quê? Tamanha a santidade, a glória de Deus, alguma coisa tão enorme, tão grande, que a gente não tem noção. E a nossa condição de pecador, os nossos pecados, por mais santo que você seja, ia fulminar você, fulminaria a pessoa. Então, diante da verdade, diante da justiça, não tem justificativa. Sabe quando a mãe da gente, a gente chegava suado, jogando bola na rua, e aí depois ia lá, pegava, sabe aquela garrafa, na porta da geladeira, a água é bem geladinha, aquele calor lascado, e a mãe falava, não ponha o bico na boca da garrafa. E aí a mãe chegava, abria lá, a garrafa estava na metade, estava acabando. Quem fez isso aqui? Não fui eu. Pois bem, sabe aquele dia que a sua mãe pegou você, abriu a porta, você está com a garrafa no bico, está tomando lá, a sua mãe entra na cozinha? Pego na mentira? É mais ou menos isso, tá? Só para ilustrar um pouco aqui, o que é esse julgamento. Tudo que você falar vai piorar. Quando a gente é pego na mentira, tudo aquilo que a gente fala piora. Vai em Romanos capítulo 2, versículo 15 e 16. Romanos 2, versículos 15 e 16. Aliás, vamos no 14. Quando os pagãos, São Paulo falando aos romanos, quando os pagãos, embora não tenham a lei de Deus, tá? Eles não seguem os mandamentos de Deus, cumprem o que a lei prescreve, mas guiados pelo bom senso natural, esses que não têm a lei, tornam-se lei para si mesmos. Por sua maneira de proceder, mostram que a lei está inscrita em seus corações. Disso dão testemunho igualmente a sua consciência e os juízos éticos de acusação
ou de defesa que fazem uns aos outros. São Paulo está falando que a lei de Deus, saber o que é certo, o que é errado, está intrínseco na gente, está inscrito na nossa natureza. Não tem desculpa nessa hora. Agora você pode pedir perdão, viu? Agora você pode pedir perdão. Inclusive o catecismo da igreja, tem algum parágrafo aqui que fala que a confissão, o sacramento da confissão, da penitência, ele como que antecipa esse julgamento individual que nós teremos no fim da vida e vai amortizando ali os pecados, tá? Porque é você mesmo que se condena, então conta uns pontinhos lá no céu lá para você. Sobre esse trecho de Romanos, São Tomás de Aquino, num livro chamado Sermão sobre o Credo, ele vai falar que no julgamento final tem umas testemunhas infalíveis, que é a própria consciência dos homens, a sua própria consciência. Então, diante da verdade, a nossa consciência se ilumina, nós teremos consciência de tudo aquilo que a gente fez, da consequência, e é você mesmo que se julga. É você mesmo que se julga. Nesse livro, Sermão sobre o Credo, ainda São Tomás vai dizer que até as nossas intenções nessa hora serão julgadas. Eu fiz o bem, mas olha, com qual intenção? Até as nossas intenções elas serão julgadas. As nossas conversas frívolas serão julgadas. O que você anda conversando? Gente, nós aprendemos como o Senhor Jonas, nosso pai fundador, falar bem de todos, pensar bem de todos, querer bem a todos. A fofoca é um mal terrível. Se assim é com esses pecados, vamos dizer, veniais, meu Deus do céu, né? E como que nós vamos ser julgados? Ainda São Tomás de Aquino, a Suma Teológica, primeiro volume. Dos que veem a essência de Deus, uns a veem mais perfeitamente que outros, o que não se dá, porque haja em uns semelhança de Deus mais perfeita que em outros. Não tem ninguém mais perfeito aos olhos de Deus. Deus não criou um mais perfeito que o outro, um mais predestinado ao céu do que outro. Pois essa visão não se há de realizar por nenhuma semelhança, como demonstramos anteriormente aqui no livro, mas sim porque o intelecto de uns terá maior virtude ou faculdade para ver a Deus que outros. Não é o intelecto, o seu grau de inteligência não, tá? Vamos prestar atenção aqui, vocês vão entender. Ora, a faculdade de ver a Deus não é própria ao intelecto criado. Não é essa inteligência da sua natureza aí, pela sua natureza mesma, mas pelo lume da glória, que o constitui numa como deiformidade, ou seja, dei de Deus, formidade, forma de Deus, formato de Deus, a gente ir se conformando a Ele, né? Tomando a forma de Deus, conforme resulta do que já foi visto, por onde o intelecto que mais participar do lume da glória, mais perfeitamente verá a Deus. Ora, desse lume mais participa quem mais caridade tem, porque onde há maior caridade, há mais desejo, e este torna, de certo modo, quem deseja, apto e preparado para receber o desejado. Logo, quem mais caridade tiver, mais perfeitamente verá a Deus e mais feliz será. São Tomás de Aquino, na Suma Teológica, primeiro volume. Nós seremos julgados segundo o amor, nós seremos julgados segundo aquilo que nós amamos nesse mundo, agora. Que lindo, gente. Só para exemplificar melhor, para a gente entender, São João Maria Vianney, o padroeiro dos sacerdotes, tornou-se padroeiro porque não é aquele que, né, vamos dizer, o dia do padre é o dia de São João Maria Vianney.
Esse homem representa todos os sacerdotes. Mas ele diz de si mesmo ainda em vida, que ele era um homem inculto. Inclusive ele teve muita dificuldade de concluir o curso de teologia para poder ser ordenado padre. E aí ele foi, por dó, o bispo ordenou ele e colocou numa cidadezinha pequenininha, bem afastada, que ninguém dava importância. Uma cidade de camponeses. Falou, lá ele não vai ter trabalho. Mas esse homem fez com amor aquilo que ele se propôs. Esse homem fez com amor aquilo que era a sua atividade, o seu sacerdócio. E se colocava a confissão. E como que ele foi conhecido, reconhecido por um povo. Vinha gente de fora, vinha peregrinações de fora para se confessar com aquele homem. Por quê? Porque ele fez com amor. Tornou-se santo. Se tinha dificuldade para passar no seminário, ele tornou-se o padroeiro de todos os sacerdotes. Não depende da sua natureza, não depende dos dons que você tem, não depende se você recebeu 1 talento, 5 talentos, 10 talentos. O que importa é o quanto você ama nessa vida. O que você tem feito da sua vida? Onde você está investindo a sua vida? Nós temos muitas preocupações nessa vida. Preocupações de âmbito financeiro, de âmbito profissional, de âmbito familiar, de âmbito afetivo. Será que eu tenho olhado essas dimensões da minha vida como uma oportunidade de eu amar? Por que você faz um curso? Por que você trabalha? Para receber o salário? Para ter um benefício? Ou porque você tem a oportunidade de levantar cedo e ir lá servir aquelas pessoas com o dom que Deus te deu? Coloca um significado maior em tudo aquilo que você faz. Coloque um significado maior. Veja nisso, em cada coisa, a oportunidade de você amar. Como dizia Santa Teresinha, por que eu lavo um prato? Para ele ficar limpo ou porque eu quero amar quem vai comer nele? Às vezes a gente acha que é um desaforo, né? Fazer certas coisas. Meu Deus do céu, acabei de limpar isso aqui, a pessoa está passando aqui. Não é que você vai desordenar tudo na sua casa. Claro que tem que conscientizar, tem que dar educação. Mas ama a pessoa com aquilo que você pode fazer. Tanta gente preocupada com sucesso, com dinheiro, com tanta coisa. O dia que você se encontrar com Jesus Cristo, nada disso vai valer. Nada disso vai valer. O que você tem feito da sua vida? Aonde eu tenho investido a minha vida? Aonde está a preocupação da minha vida? Com a vida eterna? Quanto eu tenho amado? Ou quanto eu tenho discutido? Quanto eu tenho querido, quisto, né? Fazer prevalecer a minha vez, o meu eu, a minha vontade, nas mínimas coisas. Hoje de manhã eu vim de carona com os meus vizinhos. E você vê a pessoa, quando está imbuída disso aqui, quando se preocupa com isso aqui que nós estamos dizendo. Teve uma pessoa no trânsito que foi lá e não tomou a frente, mas os dois pararam assim, e ele já sinalizou, você vê que é automático na pessoa, vai se tornando, amar vai ficando automático na gente. Já para outra pessoa, vai, pode ir na frente. Quantas vidas são ceifadas por causa de briga de trânsito? É uma oportunidade que você tem de amar, nem conhece a pessoa, vai embora, vai com Deus. Entrou na minha frente, sei lá, vai com Deus. Mas não, a gente briga pela nossa vez. A gente briga para fazer prevalecer o eu, o meu direito, a minha vez. O que eu quero, a minha vontade. A gente vai perdendo a oportunidade de amar as mínimas coisas. Aonde eu estou investindo a minha vida? Quanto eu tenho amado? E agora voltando para Nossa Senhora, a mãe educadora, ela é educadora. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala, Nossa Senhora quer te ensinar a amar. Uma boa dose calcada, socada de amor nesse coração, peludo.
a maternidade de Nossa Senhora, ela visa, essa maternidade espiritual, ela visa a nossa salvação, é a esperança dela, ela é a mãe da esperança, a esperança é que você se salve. Maria não quer ver nenhum dos seus filhos perdido, a esperança dela é que você se salve, aprenda a amar a criatura. Ela amou a prima Isabel, foi lá servir. Ela amou aqueles noivos quando falou: Jesus, adianta a sua hora, porque acabou esse vinho. Ela amou Jesus, ela amou os discípulos, Maria Madalena, as mulheres todas ali aos pés da cruz. Amou o discípulo amado por Jesus, amou os discípulos depois em Pentecostes. Você só vê Nossa Senhora servindo, Nossa Senhora serve o tempo todo, e eu quero ser servido. Posso contar um segredo para você? Sabe por que tudo que ela pede, ela alcança de Jesus? Porque tudo que ela pede é conforme o coração dele. A gente tem que aprender a pedir junto com Jesus e com Nossa Senhora. Jesus falou: Pai, naquele momento, antes da sua morte, afasta de mim, se possível, afasta de mim esse cálice, mas se não for possível, faça segundo a sua vontade. Vai comigo em 1 João capítulo 5, versículo 14. 1 João, capítulo 5, versículo 14. Esta é a confiança que temos em Deus. Se lhe pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Se pedimos alguma coisa conforme a sua vontade, Ele nos ouve. Você tem seus planos, você tem seus sonhos, suas realizações. Pede a Nossa Senhora. A onipotência suplicante de Nossa Senhora foi capaz de antecipar o tempo do Cristo. Mas ela pediu segundo o coração dele. Era vontade dele se entregar por mim e por você. Nossa Senhora sabia que iniciando os sinais de Jesus, iria culminar com a sua morte. Ela foi contra o instinto materno dela para pedir algo que era da vontade do Pai. Nossa Senhora quer nos educar. Nossa Senhora quer nos ensinar a amar mais. A amar do jeito que seu filho amou. O Evangelho de Nossa Senhora não existe, Ouso dizer para você que existe sim. O Evangelho de Nossa Senhora é somente uma frase: fazei tudo o que Ele vos disser. Fazei tudo o que Ele vos disser. O que Jesus diz para nós? Já não vos chamo servos, mas vos chamo amigos, se fizeres tudo o que eu vos mando. Tudo o que eu vos mando. Eu tenho cumprido os mandamentos, mas além disso, eu acho bonito que nós aprendemos com Jesus e Nossa Senhora. Jesus, nos evangelhos estão escrito que ninguém me tira a vida, ele dizendo: ninguém me tira a vida, eu a dou por livre vontade. Não é a vida que exige que você lave a louça, que você trabalhe, que você faça isso. É claro, o nosso sustento sai muitas vezes disso. É claro que nós temos que ter um ordenamento na nossa casa, com as nossas coisas, com a nossa vida. Nós temos que ter um projeto de vida. Mas quando a vida exige alguma coisa, que cena linda, minha gente. No filme do Mel Gibson, quando Jesus cai, uma das quedas dele, a cruz está assim à frente e os soldados vão lá, levanta. Antes de Jesus levantar, a gente vê e a gente percebe o olhar dos soldados, eles se arrastando para a cruz. Não foi imposta a cruz, foi ele quem quis a cruz, ele abraçou a cruz. Que bonito quando eu e você deixamos de fazer prevalecer o eu e a gente vai em direção daquilo que é a humilhação.
Se eu não me engano, foi Santa Teresinha, que estava na escala lá da faxina e varreu lá o corredor, a cozinha, eu não me lembro agora, da congregação. Aí uma irmã que não gostava dela foi lá e jogou um graveto. Eu vou perder meu céu por causa de um graveto? Foi lá, pegou o graveto, jogou no chão. Eu e você já ia falar com a superiora: olha aqui que desaforo, olha aqui que fez aqui. Eu vou perder meu céu por causa de um graveto? Muitos de nós estamos perdendo o nosso céu, estamos deixando de adquirir o lume da graça, né? Do amor, por causa de um graveto. Qual que é o graveto na sua vida? Maria quer nos ensinar a amar. Maria quer que a gente coloque espiritualidade nos nossos atos. A espiritualidade quer dizer que eu vou rezar, vou lavar louça agora. Se quiser fazer isso, ótimo, né? Eu vou estar cantando em línguas, eu levanto, por causa da rotina de casa, eu levanto 4h30, 4h40, e aí eu vou fazer o lanche. Em casa tem um combinado. Temos 2 meninas, então minha esposa, para fazer cabelo de menina, é melhor a esposa fazer, né? Trocar, pentear, aquela coisa. Então vai arrumar as meninas, e eu vou fazer o café da manhã e a lancheira delas para ela ir para a escola. Eu já coloco no rosário do Frei Gilson, já coloco no rosário das irmãs da Reset. Enquanto eu vou fazendo as coisas, já vou rezando. Mas adianta eu rezar se um dia o povo acorda atrasado? Aí eu, pelo amor de Deus, não sei o quê, já vou ficando bravo e já vou mostrando a minha indignação. Calma, tolera. Claro, volto a dizer, não é que você não vai colocar ordem, mas tem um jeito certo de falar, um jeito mais acertado, até nas nossas cruzes, até nos nossos gravetos do dia a dia. Tem um jeito de amar, tem um jeito de conduzir. Isso é espiritualizar as coisas. Isso é espiritualizar as coisas. Não é ver anjo passando em tudo quanto é lugar. Não, não é isso. Não, mas ame em cada pequeno gesto. Ame em cada pequeno gesto. Desculpa, né? Mas às vezes tem um acampamento, às vezes acampamento muito grande aqui, aí faz fila na lanchonete. O povo ouve uma pregação maravilhosa. Nossa, que lindo! Olha, me levou ao 3º céu. Aí chega lá, está brigando por causa da fila da lanchonete. Agora sim, deixa eu puxar um pouco a sardinha para os homens, né? Já deu o recado, Maria, mãe educadora. Ela quer nos ensinar a amar. Ela quer que a gente alcance a santidade. Agora deixa eu puxar um pouquinho para os homens. Tem homem aqui no rincão? Levanta a mão para a gente ver. A minoria, né? Olha quantas mulheres. Geralmente a mulher ela é mais sensível para as coisas da fé. A sensibilidade feminina ela é mais aguçada, ela é maior no geral. Então por isso a gente vê tantas mulheres na igreja. As coisas de fé, as coisas subjetivas, aquilo que não se vê, talvez é mais facilmente sentido pelas mulheres por causa dessa sensibilidade. A gente homem é mais objetivo. É difícil você tirar um homem do trabalho, porque ele está lá cumprindo com a sua obrigação na cabeça dele, está cumprindo com a sua obrigação, né? Então, tirar ele do trabalho para ir rezar, não, trabalho primeiro, se sobrar tempo eu rezo. A oração fecunda o nosso trabalho. A oração traz um sentido maior a tudo aquilo que a gente vai realizar. A ponto de, a gente aprendeu com o Monsenhor Jonas, na Canção Nova, a nossa espiritualidade também é do trabalho. Por quê? Porque a gente reza com aquilo que a gente realiza no trabalho. É uma oração. Vai começar uma reunião, não é assim, Ana Lúcia? Não é assim, meu irmão? Vai começar uma reunião na Canção Nova, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vamos consagrar, né, esse momento. Começa com oração, mas tudo que a gente faz é para Deus. O intuito é para Deus. Tudo aquilo que eu faço é para Deus. Então eu vou amar o meu irmão com isso aqui.
eu vou amar o meu irmão, eu vou amar os peregrinos, eu vou amar a pessoa que vai desfrutar disso aqui. Se essa for a intenção, a sua oração já vai estar fazendo efeito. O seu trabalho vai se transformar também em oração. Nós estamos na semana comemorativa ainda de Nossa Senhora de Fátima. Terça-feira, eu lembrava da figura de Francisco Marto, né? Dos pastorinhos, o único menino, da postura dele de homem, né? Que diante do revés que estavam os pastorinhos vivendo, no dia 13 de agosto daquele ano de 1917, Nossa Senhora não pôde aparecer a eles, apareceu depois. Por quê? Porque eles estavam presos. As autoridades prenderam os pastorinhos porque não queriam que eles levassem aquela mensagem de Nossa Senhora de Fátima. Diziam que eles eram mentirosos, então prenderam os 3. E diante da cadeia, as meninas ficaram temerosas, com medo. E você vê a postura de Francisco: coragem, vamos nos manter firmes. Homem que reza, naturalmente, tá? Quando a sua família, quando aqueles que você ama, você pode ser o filho também, muitas vezes a gente vê o filho levando os pais para a igreja, para Deus. Mas quando você naturalmente se coloca à frente e simplesmente a sua palavra, a palavra masculina, ela tem força, uma força espiritual. Quando você diz: estamos juntos, eu não sei qual que é a solução ainda, eu não posso fazer nada, mas eu estou junto com você, vamos até o fim. Você dá uma força maior para sua esposa, você dá uma força maior para as mulheres. Verdade ou não é, mulheres? Vocês que já ouviram isso. Estou junto com você aqui. Não dá um ânimo maior? Sim ou não? Por quê? Porque você é homem. A autoridade espiritual está lá em Efésios 5, não é invenção da minha cabeça não. O primeiro dentro de uma casa a rezar teria que ser o homem. Nós aprendemos a rezar muitas vezes o rosário com a nossa mãe. Tudo bem, a mãe é educadora, mas a autoridade espiritual de um lar, de uma família, é atribuição do homem, é atribuição do pai. Vamos para a missa, vamos rezar. A mãe fica o dia inteiro, geralmente, né, a maior parte do dia a mãe fica com os filhos, mas é uma atribuição sua, homem. Incentive, como Francisco Marto fez aqui. Mas preciso dizer também que Francisco Marto, né, uma das irmãs perguntou para Nossa Senhora: eu vou para o céu? Vai, você vai para o céu. E a Jacinta? Vai para o céu também. E o Francisco? Vai, mas vai precisar rezar muitos terços. Francisco era aquele que rezava Ave Maria, Santa Maria, Ave Maria, Santa Maria, Ave Maria, Santa Maria. Às vezes, pela nossa natureza, não é fácil da gente voltar o coração, dobrar o coração para essas coisas que eu disse aqui, dobrar o coração para a atividade da oração. Às vezes não é fácil, mas aí é que tem valor. Imagina Nossa Senhora vibrando no céu, você homem, eu não tenho paciência de rezar o terço, eu não consigo rezar o terço, mas eu vou rezar assim mesmo. Vou aquietar o meu coração, ou vou rezar com o meu coração no início, né? Vou rezar com o meu coração, mesmo pensando no trabalho, naquilo que eu tenho que fazer depois, mas vou ficar firme aqui e rezar. O santo não se cria, mas o santo se faz a si mesmo. Homens de Deus, você vai se salvar, mas vai precisar rezar muitos terços. Que Nossa Senhora nos acompanhe, nos dê a bênção dela, nos proteja com o manto sagrado, não somente nesse acampamento, esses dias que você terá com Maria, mas que Nossa Senhora acompanhe você como mãe educadora, aquela que te ensina, acima de tudo, a amar,
Amar, que é a essência da santidade.